Oi, oi, oi pessoal, Prof. Camila, tudo bem? Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre os hormônios que estão relacionados com a reprodução, já que no vídeo anterior nós estudamos sobre o sistema reprodutor feminino e sobre o sistema reprodutor masculino. Quando a gente fala desses hormônios aqui, desses principais hormônios, relacionados à produção, nós precisamos lembrar que a puberdade ela é marcada por uma grande transformação no nosso corpo e na nossa mente, né? Nas meninas a gente começa a observar então com a puberdade o desenvolvimento das curvas corporais, né? Das características típicas das meninas, das fêmeas, né? E isso vai se acentuando aos poucos. Já nos meninos o que a gente mais observa então é o desenvolvimento da barba, o fato da voz engrossar, né? Estas são algumas características, pessoal, exteriores da adolescência. Só que essas características que aparecem, que são características de estereótipos da adolescência, elas vão sinalizar grandes e importantes mudanças que ocorrem internamente e que os nossos olhos não enxergam, tá? Para quê? Por que é que ocorrem essas mudanças e por que esses hormônios são tão importantes para a gente estudar? Porque são através dessas transformações, dessas mudanças, pela ação destes hormônios aqui, que as espécies elas conseguem realizar uma das principais características dos seres vivos, que é a reprodução, né? Todas essas mudanças então que ocorrem em meninas e em meninos, elas são desencadeadas por hormônios sexuais. E esses hormônios sexuais, eles são lançados no sangue em pequenas quantidades através das glândulas endócrinas, certo? E agora a gente vai ver um pouquinho sobre estes hormônios, né, que são produzidos, o FSH e o LH, que são produzidos na adenohipófise e que são tão importantes especialmente para a mulher, para o ciclo menstrual. Quando a gente fala dos hormônios FSH ou do hormônio LH, nós estamos falando das gonadotrofinas. As mudanças fisiológicas que vão ocorrer ali a partir já hoje, né, a partir dos 10 anos, algumas meninas, né, já começam, caracterizando então esse momento chamado da puberdade. Eles são controlados por dois hormônios produzidos na adenohipófise, que é o hormônio FSH, que é o chamado hormônio estimulante do folículo, e o hormônio LH, hormônio luteinizante. Esses dois hormônios, eles são chamados de gonadotrofinas. Por quê? Porque eles vão atuar sobre as gônadas. Nos meninos, o FSH e o LH, eles agem sobre o testículo e eles vão estimular, então, nos meninos a produção da testosterona. Já nas meninas, o FSH, ele vai atuar sobre os ovários e ele vai promover o desenvolvimento então dos folículos ovarianos, enquanto que o LH, o hormônio luteinizante, ele é responsável pelo rompimento então daquele folículo maduro e pela liberação do óvulo. Esse LH, ele também atua sobre o folículo rompido, estimulando essa transformação, a sua transformação no que a gente chama de corpo lúteo ou corpo amarelo, que é o que vai produzir o hormônio progesterona, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Além do FSH e do LH, nós temos a prolactina, que atua sobre as mamas, né, estimulando a produção do leite durante a gestação. O estrógeno, por sua vez, ele é produzido principalmente, pessoal, pelas células do folículo ovariano em desenvolvimento. E o estrógeno, ele determina o aparecimento de características sexuais que são secundárias da mulher, né? O que é uma característica sexual secundária na mulher? O desenvolvimento das mamas,
quando a mulher começa a alargar mais o quadril, né? O acúmulo de gordura em determinados locais do corpo, características que são específicas das formas femininas. O estrógeno, ele também induz o aparecimento, o amadurecimento dos órgãos genitais e ele promove o impulso sexual. Enquanto que a progesterona, ela é produzida principalmente pelo corpo amarelo ovariano e ele tem um papel fundamental no processo reprodutivo. Por quê? Porque progesterona mais o estrógeno, ele atua na preparação da parede uterina para poder receber o embrião, que a gente já viu no vídeo anterior, né, como é que isso ocorre. Então, ele é extremamente importante na preparação, estrógeno e progesterona, na preparação do endométrio, né, dessa parede uterina para poder receber o embrião. A testosterona que a gente falei um pouquinho antes para vocês, né, que o FSH e o LH nos meninos age sobre o testículo e estimula essa produção da testosterona. Quando a gente fala da testosterona, nós estamos falando de um hormônio que ele é produzido pelas células intersticiais dos testículos e vai ser o hormônio responsável pelas características sexuais secundárias dos meninos, né? Enquanto o estrógeno, ele era o responsável pelas características sexuais nas meninas, nos meninos é a progesterona, né? Então, é a progesterona que vai dar a característica da barba, né? O espessamento das pregas das cordas vocais para a voz ficar mais grossa, mais grave. Também vai ter um desenvolvimento de musculatura corporal maior, se a gente comparar, né, com as mulheres, e ele vai induzir o aparecimento dos órgãos genitais, né, promovendo o impulso sexual, e junto com o FSH e o LH, é ele que vai produzir testosterona mais FSH mais LH, vai estimular então a produção dos espermatozoides. É importante a gente lembrar que quando a gente fala da testosterona, a testosterona ela começa já a ser produzida desde quando o menino estava lá no embrião, né? Era um embriãozinho, desde a fase embrionária. E é a presença no embrião a presença de testosterona lá no embriãozinho que vai determinar o desenvolvimento dos órgãos genitais masculinos, tá? Agora eu gostaria de falar um pouquinho, e aí eu preciso que vocês observem bem esses dois desenhos aqui, tá? Que tá na página 207 do livro didático de vocês, porque ele fala sobre o controle hormonal do ciclo menstrual. E isso não é só para as meninas, isso é para meninas e para meninos. Para a gente poder, meninas e meninos precisam entender sobre o corpo da mulher, sobre o ciclo menstrual da mulher. Então, a gente sempre toma por base, pessoal, quando a gente fala de um ciclo menstrual, a gente sempre toma por base 28 dias, tá? Por quê? Porque normalmente esse é o período, para a maioria das mulheres, esse é o período de um ciclo menstrual regular. E as modificações que ocorrem neste período são imensas. E por isso, meninos precisam ter um pouquinho mais de empatia e entender todas as mudanças que ocorrem nas mulheres, né? É muito hormônio, é muito sobe e desce em 2, 3 dias de hormônio e isso realmente desequilibra. E é por isso que a gente às vezes fica com mais dor de cabeça, fica mais nervosa, fica mais sem paciência, fica um pouco mais incomodada com algumas coisas. Por quê? Porque é muito hormônio agindo sobre o nosso corpo. Então a gente começa falando o que acontece no primeiro dia, né, de um ciclo menstrual. Nesse primeiro dia do ciclo, o endométrio ele vai começar a descamar e é por isso que a mulher, ela sangra, né? Então por isso que dá origem à menstruação. A menstruação nada mais é
do que o endométrio sendo descamado. Por quê? Porque não precisa mais aquela proteção para receber o embrião. E isso dura geralmente 5 dias, o período de sangramento, né? Claro, pessoal, isso varia de menina para menina, não é uma regra, tô falando de uma forma geral. E depois, essa parede, então, ela volta a se recuperar pela ação dos hormônios. E ocorre uma fase proliferativa e depois uma fase secretora que a gente chama. O que é que ocorre nisto daqui, aonde que a gente tem o hormônio FSH, o hormônio luteinizante, a ação do estrógeno e da progesterona? Como é que funciona? A hipófise, ela vai fazer o quê? Ela vai começar a aumentar, depois desse 5º dia aqui, ela já vai começar a aumentar a produção do hormônio FSH. O hormônio FSH é o que está aqui no livro de vocês, nessa linha azul. Então, a hipófise começa a aumentar a produção desse hormônio, que vai induzir os folículos ovarianos para amadurecerem, os óvulos, né? Os óvulos, na verdade, é os ovócitos, né? Então, esse folículo em desenvolvimento, ele vai iniciar uma secreção do estrógeno. E esse estrógeno, ele começa a aumentar a sua concentração no sangue, e ao mesmo tempo que ele aumenta a concentração do estrógeno, o FSH vai sendo inibido pela hipófise. E quando o FSH ele vai sendo inibido pela hipófise, ele vai estimular a secreção do LH. Essa alta e de forma bastante abrupta aumento da concentração do LH, ele é muito rápido e aí torna o estímulo hormonal, ele se considera como um estímulo hormonal para a ovulação. Eu ia dizer evolução, mas não, é para a ovulação. A ovulação vai dar origem ao novo ser, sim, mas aqui aumenta, estimula então para a ovulação. Os altos níveis, então, do estrógeno, observem que aqui, assim como o LH, o estrógeno, ele começa a subir. Deixa eu baixar aqui, mais ou menos no mesmo tempo, tá? Então, esses altos níveis do estrógeno, geralmente ali a partir do 6º dia, alguns do 5º, né? 5º, 6º dia até o 14º dia, eles vão estimular o crescimento do endométrio. O FSH, o azulzinho aqui, ele tem um pico de produção e aí depois desse pico ele volta a cair novamente até o início do próximo ciclo menstrual. Depois que ocorreu a ovulação, que é o que a gente está considerando aqui no 14º dia, depois que ocorreu a ovulação, a alta concentração do LH, ela vai estimular a formação daquele corpo lúteo ou do corpo amarelo que a gente viu antes, no folículo que eliminou o ovócito. E é esse corpo amarelo que vai produzir quem? Vai produzir a progesterona, por isso que a progesterona começa a subir aqui. E este vai estimular então as glândulas do endométrio a secretarem os seus produtos. E é importante então para poder manter o endométrio desenvolvido dentro do útero. O aumento dessa concentração aqui de progesterona, ele vai inibir a produção de LH pela hipófise, tá? E por volta de mais ou menos ali 22 dias, o corpo lúteo ele começa a regredir, a progesterona, tanto a progesterona quanto o estrógeno, eles vão sendo reduzidos em termos de concentrações e o endométrio fica mais sujeito, né, à nova descamação. E aí, quando é que tem essa descamação? Quando eu vou iniciar um novo ciclo menstrual. E aí, para a gente poder entender um pouquinho sobre esse ciclo menstrual, eu coloquei umas anotações aqui, ó. O primeiro dia do ciclo menstrual, pessoal,
é sempre o primeiro dia da menstruação. E a ovulação, ela ocorre sempre por volta do 14º dia antes da próxima menstruação. Então, o que a gente faz? A gente vê o dia da menstruação menos 14. Aí vai ser o dia da minha ovulação. O dia da ovulação é o dia em que eu estou mais propícia a engravidar. O meu período fértil, ele vai compreender quem? Ele vai compreender mais ou menos de 7 a 9 dias do meu mês. Qual é o meu período fértil? O meu período fértil é de 3 a 4 dias antes daquela ovulação que ocorreu no 14º dia, mais o período da ovulação e 3 ou 4 dias depois da ovulação. E aí eu vou mostrar para vocês uma tabelinha onde a gente consegue visualizar melhor isto. Ó, num ciclo regular de uma mulher, eu vou ter o quê? Aqui eu tenho, neste 29º dia, é o dia da minha próxima menstruação. Então, eu conto 14 dias, lembram? É o dia da menstruação menos 14. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11, menos 12, menos 13, 14 dias. Esse é o meu dia da ovulação. Esse é o dia em que eu vou estar mais propícia a ter filhotes. Para minha segurança, porque eu tenho um período fértil, eu preciso contar 3, 4, as mais seguras contam até 5 dias antes do dia da ovulação e 3, 4 ou 5 dias, as mais seguras, depois da ovulação. Por quê? Porque em todo esse período que está aqui de rosinha, é considerado período fértil. A gestação, a gravidez, um positivo pode ocorrer em todos estes dias aqui, certinho? Por isso que isto não é só das meninas, isto ocorre nas meninas, mas é responsabilidade das meninas e dos meninos entenderem um ciclo menstrual e o período fértil, certinho? No próximo vídeo a gente vai ver um pouquinho sobre como é que a gente se cuida de forma eficaz para que a gente não tenha um teste positivo aqui e para que a gente tenha uma nova menstruação aqui nesse 29º dia. Beijinho, beijoca, até o próximo.